Olá, camaradas do segundo ano Colégio Prax, professor Daniel Ferreira aqui, um dos seus professores de Física. A gente volta nessa semana para corrigir alguns exercícios e numa eventual segunda aula tratar do trecho final do capítulo de condutores que a gente está aprendendo, tá bom? Nessa primeira aula a gente vai corrigir alguns exercícios aos finais lá do capítulo de trabalho e potencial elétrico que foram marcados para vocês aí, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Então foram marcados, o que eu vou corrigir hoje foram os que foram marcados nas semanas anteriores do capítulo de trabalho e potencial elétrico aí do tablet de vocês. Os exercícios propostos de 1 ao 5, tá bom? Então vamos começar a nossa correção. O primeiro problema diz assim: um elétron desloca-se entre os pontos A e B da figura aqui, ó, vai do ponto A ao ponto B, pelas trajetórias 1, 2 e 3. Ele pode ir por aqui ou pela trajetória em azul aí, representados na figura. Ao ser colocado em uma região onde existe um campo elétrico, que está naquela direção, dirigido da direita para a esquerda, está representado pela seta vermelha aqui. Aí ele diz assim: os trabalhos W1, W2 e W3, work, né, realizados pela força elétrica ao longo dos percursos 1, 2 e 3, estão relacionados por. Então ele quer saber como os trabalhos se relacionam, se os três trabalhos para ir pelos três caminhos são iguais, se um trabalho é igual ao outro, se o trabalho 3 é maior que o trabalho que esses outros dois trabalhos, e verificar essas relações, se existe um que é maior que o outro ou se todos são iguais eventualmente, né? Vamos analisar isso então e ver como que a gente faz esse tipo de análise. Então, eu trouxe a solução aqui para vocês. Desenhei novamente a situação e adicionei umas linhas pontilhadas a lápis aqui, ó, aqui e aqui, para mostrar a tal da superfície equipotencial, tá bom? Como o campo, ó, a linha de campo é essa em vermelho aqui. Em cima dessa região da linha do campo, existe uma equipotencial, significa que em cima dessa pontilhada inteira aqui na vertical, o potencial vale o mesmo, tá bom? E o mesmo aqui no ponto B, o potencial aqui no ponto B em toda essa linha tem o mesmo valor, tá bom? Agora eu trouxe hoje para vocês o simulador, um simulador de física, e vou mostrar para quem não se lembra o que são as equipotenciais, tá bom? Agora eu abro ele e mostro para vocês. Então, já adiantando a solução, os trabalhos para levar a carga, o trabalho realizado para a força elétrica, para deslocar essa carga contra esse campo aqui, levando ela do ponto A ao ponto B, tanto faz pelo caminho 1, que vai por aqui, vira aqui e sobe, ou pelo caminho 2, que vai por aqui, ou pelo caminho 3, vão ser exatamente iguais. Por quê? Se você se lembrar, eu fiz uma pequena demonstração aqui para a gente chegar na expressão do trabalho. Se você se lembrar, a força elétrica pode ser escrita como carga de prova, essa carguinha que eu preciso carregar, vezes o campo elétrico aqui, certo? E o trabalho, quando a gente fazia a demonstração, o professor lá do Portal Pitágoras, que fez essa aula teórica com vocês, mas ele provavelmente mostrou que trabalho é igual à variação da energia cinética, pode ser escrito dessa maneira, ou como menos a variação da energia potencial elétrica, tá bom? E eu vou escrever em termos da variação da energia potencial elétrica, certo? E ocorre que o potencial elétrico pode ser escrito também como energia potencial elétrica dividido pela carga de prova, ou pela essa carga que está sendo deslocada nesse campo elétrico, tá bom? Esse campo elétrico geralmente é gerado por placas paralelas, por isso que ele tem linhas, as linhas de força desse campo são retas assim. Então eu vou usar essa definição aqui, ó, que me diz que o potencial elétrico, vou usar na verdade essas duas aqui, ó. O trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, e energia potencial elétrica pode ser escrito como carga vezes o potencial, que está aqui, ó, isolei o potencial, a energia potencial elétrica ali, ó, o Q0 passou multiplicando. Então a energia potencial elétrica pode ser escrito como a carga vezes o potencial.
E eu sei daquela expressão ali que trabalho é menos a variação da energia potencial elétrica. E o que é uma variação? É sempre a final menos a inicial. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Energia potencial final menos energia potencial inicial. Energia potencial elétrica. EPEF. Energia potencial elétrica final, energia potencial elétrica final. Estou abrindo esse delta aqui. Como tem um menos, eu vou jogar esse menos aqui para dentro, distributivo, então vai ficar menos esse, joguei lá para o outro lado, e menos vezes menos mais, a energia potencial elétrica inicial veio para o primeiro termo aqui, tá bom? Ficou dessa maneira. Ok, só que a energia potencial pode ser escrita como carga vezes o potencial, tá bom? Como a carga é a mesma que está sendo deslocada aqui, que a gente está analisando, é a Q0, eu posso dizer que no lugar de energia potencial elétrica inicial, que substituir pela expressão da energia potencial, Q0 vezes o potencial inicial, menos Q0 vezes o potencial elétrico final. Tá bom? Como Q0 é igual, eu posso isolar ele aqui, ó. Ponho ele em evidência, de maneira que se eu multiplicar de volta, eu volto naquela expressão. Então ocorre que trabalho é igual a carga, era nessa expressão que eu queria chegar, é igual a carguinha que está sendo deslocada nesse campo, vezes a variação do potencial elétrico, delta V, certo? Como se fosse um delta V, mas é tipo delta de onde eu estou para o delta menos o delta para onde eu fui. Ocorre que o potencial vale o mesmo aqui sobre essa linha e vale o mesmo ali sobre toda aquela linha B. Então significa que como eu estou deslocando a carga dessa equipotencial para aquela outra equipotencial, os trabalhos serão todos dessa maneira aqui, ó. Eu vou sair de um potencial inicial para um potencial final. Não importa o caminho que eu vá, eu poderia ir fazendo círculos aqui e chegar ali. O que me interessa é o potencial de onde eu saí, o potencial de onde eu cheguei e essa carga. Como a carga é a mesma para os três caminhos, você pode afirmar que o trabalho é exatamente o mesmo, porque eu me desloco só por duas equipotenciais, tá bom? Por isso que a resposta é a letra A. Vamos para frente. Número 2. Diz assim: a figura mostra um campo elétrico uniforme e três superfícies equipotenciais. Então, as superfícies equipotenciais são essas linhas em azul aqui, A, B e C. Considerando-se o módulo do campo elétrico igual a 4,0 vezes 10 ao quadrado volts por metro, então esse campo elétrico tem um módulo desse valor. Então, o trabalho necessário para levar uma carga de 1 coulomb, 1,0 vezes 10 a menos 6 coulombs do ponto 2 até o ponto 6, eu quero levar ela daqui até aqui, indo pela trajetória retilínea 2, 5, 6, será a D. Quer que você calcule o trabalho para me deslocar essa carga nesse campo aqui, indo por aqui, 2 para 5 e para 6. De novo, vai valer o lance do equipotencial, tá bom? Eu vou deslocar a minha carga de um potencial inicial até um potencial final e depois deslocar ela novamente. Então, o que você tem que se lembrar é que sobre a equipotencial, o potencial tem sempre o mesmo valor, tá bom? Então, nessas linhas tracejadas aqui, o potencial vale 50, nessa primeira linha. Na linha do meio, ele vale 100, tá bom? Se essa coisa se estender para o infinito, esse potencial vai ter sempre esse mesmo valor. É isso que significa equipotencial. Essa linha está sempre ao mesmo potencial. Potencial elétrico, de novo, medido em volt, tá bom? Então, e a primeira linha está em 150, o valor do potencial dela. Então, ele quer saber qual o potencial qual o trabalho que eu gasto para trazer a carga 2 vindo para o 5 e depois para o 6. Então, como é que você faz essa conta? Pela definição. Quais os dados que você tem? Você sabe a carga e sabe os potenciais. Então, tá tranquilo. Ocorre que o trabalho é, como eu tinha escrito lá no problema anterior, carga, que eu estou deslocando, vezes potencial inicial menos o potencial final, tá bom? Então, primeiro eu quero deslocar a carga do 2 para o 5. Então, eu estou num potencial 2 ali, que vale 150, e vou para o potencial 5. Então, potencial inicial menos o potencial final. Então, vai ficar a carga 0, que é aquele valor, vezes essa diferença do potencial. Eu estou no 150 e vou para o 50. Então, 150 menos 50 vai dar 100. 100 você pode escrever como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado multiplicado por 1 vezes 10 a menos 6. Você vai repetir 1 e multiplicar 10 a menos 6 por 10 ao quadrado. Conserva a base, somos expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. Então, você tem que o trabalho é igual a 1,0 vezes 10 a menos 4 coulomb por volt, ou vezes volt, que é, se você fizer o ajuste das unidades, você vai obter joule, que é justamente unidade de trabalho.
tá bom? Só que aí você pensa assim, mas professor, eu só desloquei até o 5, e para me deslocar até o 6, o que rola? O ponto 5 e o ponto 6 estão em cima do mesmo potencial. Ocorre que a sua resposta final será essa. Quer ver? Ó? Vamos calcular o trabalho para deslocar a carga agora do ponto 5 ao ponto 6. Como o potencial em 5 vale 50 e o potencial em 6 também vale 50, a diferença dá quanto? Zero. Zero vezes a carga, zero. Então, o trabalho para deslocar a carga do ponto 5 ao ponto 6 vale zero. Então, significa que o único trabalho que eu vou realizar para deslocar a carga do 5 até o 6 é o único trabalho que eu desenvolvi do 2 até o 5 aqui, tá bom? Porque daqui até aqui é zero, pela definição de trabalho que depende do ponto inicial e do ponto final. Então você conclui, portanto, que o trabalho para levar a carga do ponto 2 ao ponto 5, do ponto 2 ao ponto 6, passando pelo ponto 5, é de 1,0 vezes 10 a menos 4 joules. Aí você marca a opção que você julgar correta. 0 vezes 10 a menos 4, letra B é a opção correta, tá bom? Número 3, diz assim. Quando uma partícula de carga menos Q, portanto uma carga negativa, se move de A para B, do ponto A para o ponto B ali, ao longo de uma linha de campo elétrico, essa linha azul é a linha do campo elétrico, como mostra a figura, o campo elétrico realiza sobre ela um trabalho W0, certo? Então eu estou indo de A para B contra o campo realiza um trabalho sobre essa carga negativa aqui. As diferenças de potencial elétrico, VB menos VA, então daqui para cá, VC menos VA, dali para ali, e VC menos VB, são respectivamente, pede para você calcular o trabalho em cada um desses caminhos possíveis aqui. Como é que eu poderia escrever esses trabalhos? Vamos analisar. Tem o desenho de novo a situação, lembre-se que essa carga é negativa e a afirmativa que ele fez. Tá bom? Então, para o primeiro caso, eu quero deslocar a carga do potencial B para o potencial A. Como é que vai ser essa diferença de potencial? Então, como os potenciais são diferentes, aqui tem um potencial, aqui é um equipotencial, essa pontilhada, e ele é outro equipotencial. Significa que B e A estão em potenciais diferentes. Então, VB menos VA pode ser isolado aqui na expressão do trabalho. Basta passar o Q0 e dividindo. Tá bom? Aqui está aqui a definição. Potencial inicial, potencial final. De onde a carga saiu para onde ela foi. E a carga que eu estou deslocando. E aqui é o trabalho. Então, como eu quero saber como é esse potencial, que é o que ele pediu para eu analisar aqui. VBVA, VCVA, VCVB. Certo? Então, VBVA vai ser, isolando, passa o Q0 dividindo. Então, a diferença de potencial do ponto A ao ponto B vai ser o trabalho dividido pela carga zero. Q0 sobre Q0. W0 sobre Q0, perdão. Então tá aqui a primeira resposta. No segundo caso, eu quero deslocar a carga de C para A. De novo, eu só estou mudando o potencial aqui, não importa esse caminho aqui não, tá bom? No trabalho, quando a gente define trabalho lá na mecânica, e quando a gente está estudando métodos de energia, trabalho independe do caminho. Então você pode fazer essa analogia, que o trabalho vai depender do ponto final e ponto inicial, quase sempre. Você pode afirmar isso, tá bom? Então, no segundo caso, eu quero ir de C para A. Então, de C para A, eu estou mudando de potencial e os potenciais são diferentes. Basta eu passar o Q0 dividindo. Então, o trabalho 0 sobre o Q0 vai ser essa diferença de potencial. Então, as duas primeiras respostas são iguais. Vamos ver o terceiro caso, que é ir do potencial C para o B. Olha o detalhe, aqui pode ser até uma pegadinha para você. Mas é só você ficar atento. O ponto C e o ponto B não estão em cima da mesma equipotencial, significa que o potencial em cima dessa linha vermelha aqui tem o mesmo valor, tá bom? Então significa que VC menos VB, e como VC e VB estão sob o mesmo potencial, esses potenciais são iguais, VC é igual a VB. Logo, se eles são iguais, um menos o outro é zero, tá bom? Significa que o VB menos VC menos VB é igual a zero, porque eles estão sobre a mesma linha equipotencial. Então a resposta correta, vamos voltar lá, os dois primeiros são Q0 sobre, perdão, W0 sobre Q e W0 sobre Q. Eu coloquei Q0 lá, mas não tem problema, é justamente essa carguinha aqui que está sendo deslocada. E o terceiro caso é zero. Então, resposta correta, letra A. Tudo bem? Questão de número 4, para a gente já quase ir para a última. Diz assim. Um dipolo elétrico é constituído por uma carga positiva e uma carga negativa, por isso que chama dipolo, dois polos.
Quando você está muito longe de um dipolo, ele parece um ponto que tem polaridade, um ponto positivo e um negativo. Mas quando você analisa de perto, que nem está sendo aqui, você vê que existe uma carga positiva e uma negativa. Então, isso aqui é a representação de um dipolo, uma positiva e outra negativa. O ponto 1 está equidistante das cargas, tá bom? Então, o ponto 1 está entre as duas cargas, num ponto que tem a mesma distância de uma e da outra. Beleza. Os pontos 2 e 3 estão equidistantes da carga positiva, a mesma distância da carga positiva. E o ponto 4 está a mesma distância que o ponto 1, tá bom? Então a distância da carga positiva para o ponto 1 e para o ponto 4 é a mesma. Quais das informações a seguir são corretas? Vamos analisar cada uma. Com VOF. Diz assim, ó. O trabalho para um agente externo trazer uma carga de prova do infinito até o ponto 1 é nulo? Está perguntando, tá bom? Então, para mim trazer uma carga do infinito até o ponto 1, qual que é o trabalho que eu tenho que realizar? Essa é a pergunta. 2. O trabalho para um agente externo trazer uma carga de prova do infinito até o ponto 2, até esse ponto aqui, é maior do que para trazer a carga de prova até o ponto 3? E 4. O campo elétrico no ponto 1 é nulo? 3, né? Será 3. Quarta. Perdão. O potencial elétrico no ponto 3, ali, ó, é igual ao potencial elétrico no ponto 2. Vamos analisar. E 5. O trabalho para um agente externo trazer a carga do ponto 4 para o ponto 3 é igual ao trabalho para trazer a carga do ponto 2 até o ponto 1. Vamos analisar. Então, o que ocorre? No primeiro caso, ele pergunta se o potencial para trazer uma carga do infinito até o ponto 1 é nulo. Essa é verdadeira, tá bom? O potencial no infinito a gente considera que ele é zero. Então, como não tem nenhuma carga oferecendo nenhuma oposição, ocorre que eu não realizo trabalho para trazer uma primeira carga, tá bom? Até esse ponto 1. Então, o trabalho que eu realizo aqui é nulo porque não tem campo oferecendo oposição nesse ponto. Então, essa é verdadeira, por isso, só você olhar para a definição e lembrar que o potencial no infinito vale sempre zero. Por quê? Porque esse R aqui, ó, é a distância. Se essa distância é muito grande, ou seja, tende ao infinito, o potencial tende a zero. Então, se o potencial é zero, quando você calcular a diferença de potencial naquele ponto e no outro, você vai encontrar que vai dar um trabalho nulo, tá bom? Afirmativa 2. O trabalho para um agente externo trazer uma carga de prova do infinito até o ponto 2 é maior que para trazer uma carga de prova até o ponto 3. Ocorre que trabalho depende da diferença de potencial nos pontos. E as diferenças de potenciais no ponto 2 e 3 são diferentes, tá bom? No ponto 2 eu tenho uma influência muito grande da carga. No ponto 2 e 3 eu tenho grande influência da carga positiva, mas a carga negativa influencia um pouco a carga 2 aqui. E influencia menos a carga 3. Por isso, os potenciais serão diferentes quando eu estiver avaliando as situações, por isso essa é falsa. 3. O campo elétrico no ponto 1 é nulo. O campo elétrico depende da distância. No ponto 1, como é que ele vai ser nulo? Não pode. Você pode fazer até o vetor resultante e avaliar o campo gerado aqui e o campo gerado ali, certo? Então essa é falsa também. O campo vai depender da distância, etc. E você vai ter provavelmente um campo resultante aí. Então é farsa. O potencial elétrico no ponto 3 é igual ao potencial elétrico no ponto 2. O potencial elétrico no ponto 3 é igual ao potencial no ponto 2. Potencial elétrico no ponto 3 é igual no ponto 2. Falso também por causa da influência. Aqui ele recebe a influência da carga positiva e da negativa que está mais longe. Esse aqui recebe a influência da positiva e da negativa que está mais próxima dele, tá bom? 4. O trabalho para um agente externo trazer uma carga do ponto 4 até o ponto 3 é igual ao trabalho realizado para trazer uma carga do ponto 2 ao ponto 1. De novo, esse lance dos potenciais que serão diferentes por causa das influências das cargas ali e das equipotenciais que você vai ter gerado por essas cargas. Ao final da aula eu mostro novamente o simulador para vocês terem ideia de novo dessas linhas equipotenciais e a cada distância aqui radialmente das cargas pontuais eu vou ter um equipotencial que vai ter um potencial. Então esses VI e VF serão diferentes para cada posição que eu vou ocupar.
Questão de número 5. Questão da UFMS. Diz assim, ó, duas cargas elétricas fixas, pontiforme QA e QB, que estão ilustradas aqui na figura, de massas MA e MB respectivamente, localizadas sobre um eixo vertical, estão separadas por distância 2A. Então A aqui e A ali. A mais A, 2A. Simetricamente dispostas em relação à origem do eixo de coordenadas. Então a mesma distância para cá, a mesma distância para cá, existe uma simetria. Conforme ilustra a figura. Tomando-se sobre o eixo horizontal um ponto P, que ocupa a posição que é para ser y0, tá bom? y0. E considerando que não há nenhuma carga elétrica, então aqui não tem carga, mas tem uma massa não nula. Então esse ponto tem só massa, não tem carga. É correto afirmar que, vamos analisar cada uma. Se QA mais QB for zero, se a soma dessas cargas for zero, o potencial elétrico resultante gerado pelas duas cargas no ponto P será nulo. Vamos verificar, fiz para você aqui, ó. Então, desenhei de novo a situação, ele quer saber se o potencial vai ser nulo no ponto P devido às duas cargas se a soma delas for zero. Então, QA mais QB igual a zero significa que uma é o contrário da outra, basta se passar subtraindo. Aí ele falou que QA mais QB é zero, então QA é menos QB, tá bom? Então, o potencial é constante de permissividade do meio vezes a carga que você está considerando dividido pela distância. A distância entre elas é A, certo? E a distância delas ao ponto P, que é o que interessa, que eu coloquei A, mas é para ser um R. É a mesma, elas estão equidistantes ali do ponto. Então, como essa distância é a mesma, eu chamei também de A, mas é para ser R aqui, agora que eu vi isso. Então, vou escrever o potencial em A, que é igual a QK, que é a permissividade do meio, vezes a carga, vezes a distância dela ao ponto P. E para B, isso aqui. Ocorre que um é o contrário do outro. Então, se QA é menos QB, eu troco o QA por menos QB. Tá bom? E vou ficar aqui com QB, aqui é QB. Então ocorre que eu vou subtrair um do outro dois termos que são exatamente iguais. Então vai ficar K menos K QB sobre a distância, mais K, que é para ser QB, que é só para repetir esse termo aqui. KQB dividido pela distância. Então esses termos serão exatamente iguais, eu posso cortar, então de fato o potencial é zero. Beleza? Então a primeira está correta. 2. O potencial gravitacional resultante gerado pelas duas massas no ponto P será nulo. Não é verdade, tá bom? Para frente. A expressão do potencial gravitacional é assim, a constante de permissividade, a constante universal de gravitação vezes a massa do corpo que eu estou considerando e a massa do corpo que está sendo atraído. Então isso não é verdade, o potencial ali nunca será nulo, tá bom? O campo é sempre atrativo e tal, então eu posso afirmar da expressão do potencial que não será nulo ali. Assertiva 4. Se QA mais QB for igual a zero, o campo elétrico resultante gerado pelas duas cargas no ponto P será nulo. Vamos ver. O campo ali será nulo? Não, se uma for o contrário da outra, não. Você vai ter um campo resultante. Se essa for positiva, então ela aponta para cá. Se essa for negativa, essa puxa a carga. Significa que vai ter um vetor resultante aqui para baixo, apontando nesse N chapéu, que é a direção do versor. Então a carga vai apontar para cá. Se aquela for positiva, ela repele aqui. O campo aparece assim. Se essa for negativa, aparece assim. Então o campo não é nulo no ponto. Ele passa aqui e o outro atrairia ali, de maneira que você calcularia um resultante que apareceria para baixo aqui. 0,8. O campo gravitacional resultante gerado pelas duas massas terá o sentido oposto ao eixo se as duas massas forem iguais. Sentido oposto ao eixo. Não, porque o campo gravitacional é sempre atrativo. Então essas massas vão atrair esse ponto, de maneira que a resultante vai estar para cá e não contrária. E não... O campo gravitacional resultante pelas duas massas terá o sentido oposto ao eixo vertical. Não, ele terá sentido oposto ao eixo horizontal, o resultante do campo gravitacional. E 16, o campo elétrico resultante gerado pelas duas cargas, campo elétrico resultante, terá o sentido oposto ao eixo horizontal e se as duas cargas forem negativas. Vamos analisar. Se as duas cargas forem negativas, o campo aparece para lá, né? Como se fosse atraindo, tá? As linhas de campo. Você vai ter um campo para cá, outro para cá. Campo devido à carga A, campo devido à carga B. Ocorre que vai aparecer um vetor resultante no meio, puxando a carga para lá. Nessa direção aqui, ó. Pam. E
e as componentes do campo aqui verticais serão anuladas. Então, de fato, a resultante aparece conforme dito aqui. Ó. Terá sentido oposto ao eixo, verdade, sentido oposto ao eixo horizontal se as duas cargas forem negativas. A resultante do campo aparece ali, conforme foi desenhado aqui. Então, sim, verdade. Ó, corretas é a 01 e a 16. A soma, você tem que somar as respostas corretas, né? A soma dá 17. Então, obrigado pela sua atenção. Vou antes mostrar só as linhas equipotenciais para você se lembrar o que é. Eu vou mudar de cena aqui rapidão e a gente já encerra essa aula, tá bom? Esse aqui é aquele simuladorzinho que a gente brinca. E esse aqui são as equipotenciais para uma carga puntiforme. Essa é uma carga pontual. E aqui eu estou mostrando as equipotenciais. A gente pode mostrar o movimento do campo elétrico, se a carga for negativa. Certo? Eu posso inverter para a carga positiva. E vou mostrar o que é um equipotencial para uma carga. Placa condutora, pá de cargas puntiformes, eu quero mexer aqui. Superfícies equipotenciais. Olha como é que fica a superfície equipotencial para uma carga positiva. Cada linha dessas significa que o potencial vale o mesmo sobre essas linhas, tá bom? Isso que é o equipotencial. Então, quando eu estou fazendo aqueles cálculos e estou em cima sempre dessa mesma linha, o potencial vale sempre o mesmo aqui nessa linha. Tem um valor maior aqui dentro e vai aumentando. O potencial diminui com a distância, tá bom? Quanto mais distante, menor o potencial. Você pode olhar para várias configurações, para um par de cargas, que é um tipo de dipolo, como é que é o equipotencial delas, assim, ó. Certo? Assim que fica a equipotencial. Para um dipolo de cargas. Lá eram duas cargas, né? Aqui é um dipolo, uma positiva e uma negativa. As equipotenciais são dessa maneira. Lembrando que isso são as linhas equipotenciais. A equipotencial, toda linha tem o mesmo potencial. Essa toda em cima da mesma linha, né? Quando eu mudo de linha, eu mudo o valor do potencial. Só para você ver de novo, eu posso colocar o movimento ideal do campo elétrico do dipolo, mas o que eu estou querendo analisar com vocês, tem também os vetores do campo elétrico, linhas de força, a superfície equipotenciais. Vamos olhar também para o caso de uma linha infinita, ou as linhas equipotenciais aparecem dessa maneira, tá bom? E vão diminuindo sempre com a distância. Linha infinita, uma placa condutora, a equipotencial estaria assim. São essas linhas verdes aqui. Tem carga positiva e cada linha dessa tem um valor de potencial que vai diminuindo com a distância, tá bom? Então lembre aí, a gente está estudando mais o caso de carga puntiforme, que é assim. Se eu inverter uma carga positiva, carga negativa, carga positiva. Então lembraram? Isso é uma equipotencial, tá bom? Então voltamos à cena aqui para encerrar a nossa aula. Então muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Bons estudos, mais uma vez, fiquem em casa. Forte abraço a todos.